Então, pessoal, eu quero fazer aqui uma pequena correção no vídeo passado. Não é uma correção, na verdade é só uma adaptação. Eu havia dito que a Terra é o núcleo do sistema solar, ok? E de fato é isso mesmo que eu quero dizer. A Terra não é o centro, ok? O centro do sistema solar é o Sol. Agora, em termos de importância, o núcleo da célula, ou seja, o coração da célula, que é o sistema solar, é a Terra. Tanto é que na galáxia, na Via Láctea, existem muitos sóis, inclusive maiores do que o nosso Sol. Mas eles não têm a mesma importância que o nosso Sol. Embora o nosso Sol seja aí uma estrela relativamente pequena em relação a outras aí que são super gigantes, o nosso Sol é mais importante que as outras estrelas. Por quê? Porque nesse sisteminha aqui, nós temos um planetinha, que é a Terra, que faz com que o Sol adquira essa importância, esse valor que ele tem, ok? Do contrário, o Sol sem a Terra é só uma poeira na galáxia. E por isso, nós entendemos como sendo o núcleo do sistema solar a Terra, embora o Sol seja o centro. Ele é aí o centro de gerador, o centro de energia, né? Como eu mencionei atrás, a reserva de gordura dessa pequena célula que é o sistema solar, ok? Muito bem. Agora, vamos já partir, porque nós fizemos um voo geral na ideia de como o universo se manifesta. Nesse sentido, a descrição científica de Big Bang, da teoria da evolução, de como o mecanismo do universo todo esse mecanismo que é verificado pela ciência, ele está completamente de acordo com o princípio da teoria védica, ou com o princípio dos ensinamentos ou da conclusão védica. Não existe aí um conflito nesse sentido de forma alguma. Conceitos de multiversos, a Terra, o sistema solar heliocêntrico, as posições das galáxias, a datação do universo, tudo isso são conhecimentos védicos e com certeza não foram os indianos que criaram isso, tá? Os indianos eles aprenderam isso com os devas. Isso há centenas de séculos no passado. Agora, veja bem, vamos pegar agora a Terra, a formação da Terra. Em relação ao universo, a datação atual menciona o universo aí com uma média de 15 bilhões de anos. A Terra com 4 ou 5 bilhões. Portanto, a Terra seria aí um irmãozinho caçula, um filhinho, né, de 5 aninhos, o irmão, no caso, o universo com 15 anos e a Terra com 5 aninhos. É um bebê, né, engateando aí, aprendendo os primeiros detalhes. No universo de 15 bilhões de anos, nós temos outros sistemas solares. Dentro do universo existem centenas de galáxias. Dentro da nossa própria galáxia, que é a Via Láctea, existem outros sistemas solares. E esses sistemas solares, eles possuem, alguns deles, uma grande quantidade deles, possuem as condições para que a vida, como nós entendemos, se manifeste, que é baseado em carbono. Ok? E no universo de 15 bilhões de anos, alguns sistemas solares possuem um mecanismo semelhante ao da Terra, mais antigo que a Terra. Portanto, nós temos ali raças mais avançadas, mais evoluídas, mais bem estruturada que a raça humana do nativo desse planeta específico que é a Terra. São raças mais evoluídas, ok? Também possuímos sistemas solares com raças menos evoluídas, ou seja, que ainda não chegaram no nível que o ser humano chegou. E já existem outras raças que passaram o nível humano há centenas e milhares de anos e que eventualmente estudam a nossa evolução enquanto seres humanos, ok? Bom, muito bem. Agora, como o universo ele vai se manifestando, esses diferentes sistemas solares e galáxias vão se manifestando dentro da programação, na medida em que, assim, como se for, digamos, como se fosse aquelas sementinhas que saem voando por aí e caem e brotam. Os sistemas solares, eles se manifestam, eles pipocam aqui e ali dentro das galáxias
e na posição onde que os planetas pipocam, digamos assim, previamente programado, possuem as condições para a manifestação daquilo que nós entendemos como vida. Okay? Os primeiros seres, os mais antigos, os mais evoluídos, com a configuração, inclusive numa qualidade dimensional melhor que a dos seres humanos, são chamados devas. Okay? E esses devas, eles então recebem o conhecimento védico a partir de um ser que ele é mencionado dentro dos Vedas como sendo Brahma. Brahma. Esse Brahma, ele não é o programador do universo, ok? Esse Brahma, ele é um personagem dentro do programa, ok? É como se fosse o avatar do universo, tá? Quando você abre o seu jogo virtual, aí tem ali o avatar. Você assume aquele avatar e pronto, vai interagir com o jogo. Esse ser Brahma, ele é uma rede integrada de computadores. Ele tem 4 cérebros, 4 cabeças. Então são as 4 direções. E esses cérebros são super potentes. E dentro desses cérebros, que é chamado 4 cabeças de Brahma, está registrado a programação dos conhecimentos védicos. Okay? E na medida em que esse ser Brahma, ele vai tomando conta, ele vai se despertando, esse programinha, esse ser aí, esse ser divino, que é o Deva original, o semideus original, Deva original, Brahma, ele vai então manifestando a capacidade de utilização desses processadores, que são os seus 4 cérebros. Ele vai então entendendo que dentro da vastidão da escuridão do universo que ele podia visualizar, haviam as condições de potência, de energia adequada para criar formas e dar forma na estrutura. E automaticamente esse avatar Brahma, ele já percebe em si qual é a sua missão dentro do programa. É dar forma ao universo. Um universo chamado vazio. Esse ser aparece, na verdade ele é uma criatura, não é? Do programador. Essa criatura chama-se Brahma, e essa criatura, esse avatar, esse personagem do programa, ele tem a funcionalidade de manipular os bloquinhos, não é? Como tem esse jogo Minecraft, não é? Eu não sei exatamente qual é o esquema, mas eu sei que os bloquinhos estão lá e ele sai montando, não é? Assim, as casinhas e montando tudo. A mesma coisa se dá com esse personagem, Brahma. Ele então verifica que os blocos estão à disposição e ele sai então manipulando esses blocos, e na medida em que ele vai manipulando os blocos, personagens vão aparecendo. Novos personagens vão aparecendo, e esses novos personagens vão interagindo entre si. Essa programação é automática e eles vão então se replicando e criando novas estruturas dentro do programa todo. E nós temos aí uma civilização que é chamada civilização védica original, a partir desse ser original Brahma. Essa descrição eu estou te passando, que é a descrição dada nos próprios Vedas. Como os Vedas apresentam os princípios, eles ensinam os princípios matemáticos, a geografia do universo, a astronomia, de uma maneira muito precisa em relação ao que nós podemos verificar com os próprios equipamentos atuais, telescópios, satélites e configurações matemáticas. Nós partimos do princípio de que essas informações de como é que se deu o primeiro avatar dentro do holograma, que é o universo, nós partimos do princípio de que é válida essa informação, ok? Então, estou descrevendo para vocês como seria a metáfora lúdica para entender como é que se deu a primeira manifestação, o início do povoamento, digamos assim, desse universo. Esses seres originais, eles possuem uma configuração, os cérebros, que têm a condição e a intuição mecânica, ou seja, de funcionalidade, com o sentimento ou o sentido de responsabilidade por educar os demais que apareceram dentro do universo, ensinando a esses outros seres o sentido do universo e como que o universo ele é
ele é criado, ok? Então Brahma espalha o conhecimento contido no programador, na sua rede de processadores interligados, que são 4 cérebros, transmite esse conhecimento para os devas e ao mesmo tempo a responsabilidade para que esses devas saiam nas diferentes direções, das 4 direções do universo, rastreando aí possíveis locais de manifestação da vida e dando suporte técnico, tecnológico e suporte educacional, filosófico, para que essas entidades vivas que se manifestam, que pipocam dentro do universo, possam compreender onde eles estão, qual é a funcionalidade do universo e o que é o universo. Ok? Deu para pegar a ideia? Eles saem então como que eles saem em grupos, ok? Esses grupos são chamados Vimanas. Esses grupos de Vimanas, a maneira como eles viajam dentro do universo é com naves espaciais mesmo. Essas naves espaciais são chamadas as Vimanas. E com essas Vimanas, os Devas rastreiam diferentes regiões do universo e encontram, identificam os sisteminhas onde há aquela qualidade de vida que nós podemos entender como qualidade de vida inteligente. Qualquer sistema solar que apresentar um planeta específico cujo produto local do planeta já tenha se desenvolvido ao ponto de ser capaz de utilizar o processador, que é o cérebro, de maneira abstrata, decodificando códigos, isso é tido como sendo vida inteligente. E onde houver vida inteligente, os devas se aproximam, observam o desenvolvimento dessa vida inteligente e aguardam até o momento adequado em que essa vida inteligente tenha condições de receber os conhecimentos védicos e enfim, desenvolver esses conhecimentos e com isso essa interferência, digamos assim, essa interferência cultural permite não apenas a sobrevivência da espécie, mas também o desenvolvimento da espécie inteligente. E a motivação para fazê-lo é uma motivação altruísta, é uma motivação em termos de benevolência no sentido de educação realmente, ok? É mais ou menos como que, por exemplo, vamos dar uma metáfora assim, um país bem desenvolvido, né, superior tecnológica, financeiramente, enfim, com todas as suas estruturas, um país bem desenvolvido, identifica aí uma população na África, ou no Oriente Médio, ou na América Latina, uma população pobre, com poucos recursos, com dificuldades de sobrevivência e etc. Então, esse país, por um ato altruísta, por um ato compassivo, decide ajudar essa população. Como? Enviando suporte técnico, tecnologia, conhecimento, dinheiro, furam poços, estabelecem escolas e interagem com aquela comunidade, criando uma situação para que aquela comunidade possa ser capaz de manter-se a si própria e se desenvolver e alcançar o mesmo nível, quem sabe no futuro, das outras civilizações que já possuem as facilidades materiais a qual todos os seres humanos deveriam ter em termos da qualidade, da dignidade humana. Isso é uma motivação altruísta, né? Teoricamente, a ONU teria sido fundada com essa motivação, uma motivação altruísta para auxiliar os países mais pobres a ficarem no mesmo nível que os outros e com isso tornar a condição humana, digamos, igualitária. Essa motivação altruísta, pelo menos em tese, é o que motivaria o conceito de Nações Unidas. Agora, no caso dos Devas, eles possuem essa motivação altruísta e ao mesmo tempo eles possuem uma capacidade o processador dos Devas, ou o cérebro, digamos assim, é um pouco mais potente que o cérebro humano. Os Devas, eles são
seres humanos, só que de uma categoria superior. Assim como, por exemplo, os macacos, os primatas, os orangotangos, os gorilas, eles são seres humanos, numa categoria um pouco inferior. Ok? Um aborígene na floresta, ele é um ser humano. Só que o desenvolvimento do potencial do cérebro, embora ele seja bem superior ao do primata, ele ainda está nos seus rudimentos, ok? Portanto, é uma categoria de ser humano, mas ele não pode ser necessariamente comparado a um ser humano moderno. Ele é um ser humano e, claro, nós assim, temos essa compreensão, esse respeito, mas nós não podemos classificar na mesma condição. Isso seria ingenuidade. O primata, por exemplo, o macaco, o orangotango, ele tem o código genético humano, ele tem 98%, 97%, 98% do código genético, da bagagem genética de um ser humano. A diferença entre um ser humano para um primata é apenas de 2% da bagagem do código genético. Então, isso, se você tem 96%, 98% da qualidade de um grupo, você automaticamente faz parte daquele grupo. Portanto, é muito adequado nós afirmarmos que o primata, o orangotango, eles são seres humanos. Só que o processador desse corpo, que é o corpo do primata, ele é um processador inferior, que é um processador do Homo sapiens, do ser humano Homo sapiens. O ser humano primata e o ser humano Homo sapiens, os processadores são diferentes, o cérebro é diferente, um pouco mais potente, por assim dizer. O processador humano, com 2% a mais apenas de diferença, cria coisas fantásticas e maravilhosas, como é o caso do celular. O equipamento do celular é algo assim, simplesmente fantástico. Eu estou a 10 mil quilômetros de distância, você está no Brasil, talvez em outra parte do mundo, e eu estou falando com você, nós estamos interagindo como se eu estivesse na sala da sua casa, conversando pessoalmente com você. Isso é absolutamente fantástico e maravilhoso. Se um ser humano da Idade Média, ou da idade da pré-história, chegasse aqui, não da pré-história, mas da história, digamos há 5 mil anos atrás, chegasse aqui, por exemplo, no século XXI, ele possivelmente pensaria que ele estivesse num planeta de deuses, ok? Porque nós somos capazes de fazer coisas que, do ponto de vista dessas pessoas, seria o equivalente de magia, de uma tecnologia que eles não entendem. Qualquer tecnologia que nós não entendemos, nós chamamos isso de magia, ok? Então, seres de outras esferas, de outras instâncias, que o nosso processador não consegue compreender, nós os chamamos de devas, chamamos eles de seres divinos, de anjos, homens das estrelas, esse tipo de configuração. Na verdade, eles são seres humanos com um processador melhor, mais potente, portanto com capacidade de manipulação da natureza e da tecnologia superior à capacidade humana. Por isso eles têm condições de entrar no ambiente humano, sair do ambiente humano sem ser percebido, interagir com o ser humano sem ser notado, ok? E para dar uma ideia mais assim, visual disso daí, você veja, o primata com 98% do código genético humano não foi capaz de criar um equipamento como o celular. Ele consegue aprender algumas coisas, mas não tanto. E o que o nosso grupo, enquanto humanos, cientistas, fazemos com os primatas quando queremos estudá-los? Instalamos câmeras na floresta, delineamos uma região, colocamos ali objetos que vão ser encontrados pelos primatas e observamos qual é o comportamento deles em relação a isso, tá? Como eles se comportam, como eles aprendem com esses objetos. Digamos que nós colocamos ali pirâmides, colocamos caixas, colocamos bolas, e na medida em que eles conseguem combinar pirâmides e caixas e bolas num certo padrão, chove banana do céu, um helicóptero passa e joga a banana, então eles ficam felizes. E aí, na medida em que eles aprendem a combinar bolas, pirâmides e caixas, eles ganham bananas, e se eles conseguem aprender esse mecanismo, com isso nós estamos interagindo com os primatas, melhorando a capacidade ou exercitando o processador, que é o cérebro, para que eles aprendam e evoluam, quem sabe ao ponto de interagir inteligentemente com os seres humanos. A teoria do filme
dos macacos, né, que está aí agora, 2017, saiu novo, é exatamente essa. Então, essa mesma interação que o cientista humano tem com os primatas, por conta de um cérebro com 2% a mais de código genético, os seres humanos que possuem uma quantidade maior de potência nos seus processadores, que são os cérebros, e também a tecnologia do corpo, no caso do primata, o cérebro é produzido dentro de uma máquina, de uma caixa, que é o corpo. O corpo de um primata possui uma certa habilidade tecnológica. O corpo do ser humano possui uma outra habilidade tecnológica. O corpo de um ser humano superior, o que nós chamamos de Deva, possui aí uma habilidade ainda maior, com um processador ainda maior. E esses Devas, eles interagem não apenas com o planeta Terra, mas ele interage na colônia, que é chamado o universo. E eles então, interagindo com essas comunidades locais de humanos, estou falando agora no nosso caso aqui, interferem nessas comunidades sutilmente, assim como nós fazemos com os primatas. Os cientistas, eles não querem interferir no ecossistema de um primata. Então o que eles fazem? Colocam câmeras, se disfarçam de macacos. Agora mesmo, os pandas, que são ursos em extinção, os chineses se vestem de urso panda, se disfarçam de pandas para poder entrar no ambiente, no ecossistema dos pandas, para não interferir, não criar estresse, não criar essa dificuldade e tal. Só que, veja bem, essa tentativa de interagir com os animais, criando o menor impacto de interferência no ecossistema, o menor impacto possível, é a inteligência humana, ok? Os seres humanos mais evoluídos que o ser humano local do planeta Terra possuem essa mesma inteligência, até melhor inclusive. E com isso, o que eles fazem? Eles entram no ecossistema humano, interagem com o ser humano, estuda o ser humano, observa o ser humano, isso numa escala de tempo já aí, agora, se você observar os documentários do History Channel tratando dessa teoria, como do Eric von Däniken, que eram os deuses astronautas, e outras investigações que são feitas, nós estamos sendo observados numa escala aí já há mais de 100 mil anos. Isso, claro, a interação, a manipulação, a interferência desse grupo, Devas, sobre a humanidade, hoje já está sendo visivelmente detectada e identificada essa interação. E eu vou falar sobre essa interferência no próximo vídeo, que é quando eu vou fechar esse bloco de como foi que os Devas chegaram no planeta. Eu vou falar sobre o supercomputador da NASA, que a NASA acabou de criar agora, que é um computador baseado no sânscrito, ok? Muito bem, pessoal. Então eu vou fechar esse vídeo aqui. Já temos aí quase 25 minutos. E o que eu fiz nesse vídeo foi dar uma explicação, assim, um passo a mais para que você possa entender as sugestões que eu estou dando, de como de como é que se dá o processo de aproximação desses Devas. Nós entendemos Devas, e nós falamos Devas, a linguagem é Deva, mas logo nós imaginamos seres divinos, seres sobrenaturais, coisas assim. Mas na verdade esses Devas, eles são apenas seres humanos com uma configuração tecnológica de máquina, que é o corpo, e de processador, que é o cérebro, superiores às dos seres humanos, ok? Tem também um outro vídeo no YouTube, utilizado até pelo Eric von Däniken, explicando como que uma tribo de uma civilização isolada na floresta, ao terem contato com os primeiros os aviadores americanos, que era numa base ali na época da Segunda Guerra Mundial, e os americanos davam muitos presentes para os nativos locais, não é? Quando eles foram embora, os nativos locais ficaram sem presentes. E aí eles então criavam aviões, imitavam os mecanismos com a esperança de trazer de volta aos americanos os deuses, e eles passaram a adorar esses aviões como sendo deuses, não é? E assim se dá com o ser humano também. E nesse sentido eu vou mencionar no próximo vídeo sobre as pirâmides do Egito, as outras manifestações de interferências dos Devas
no planeta Terra, que tem uma finalidade terapêutica e didática sobre o ser humano, ok? Muito bem, pessoal, eu vou encerrando aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e não deixe de assistir a série até o final, porque você vai poder compreender, então, como foi que os devas chegaram no planeta, ok? Namastê.